podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor. Comentavam com grande dor tudo que se passou, mas esperavam encontrar com o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som da sua voz abrasava os seus corações e dizia: Senhor, fica conosco, é tarde, o dia declina, quase sem esperança partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som da sua voz abrasava os seus corações e dizia: Senhor, fica conosco, é tarde, o dia declina, quase sem esperança partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já convida todo mundo que você está vendo aí para nossa live especial de domingo. Ontem a gente ficou focado na inteligência intelectual, hoje a gente vai mexer um pouquinho aí nas nossas estruturas de inteligência espiritual. Então já divide com todo mundo enquanto a gente repassa essa música com muita profundidade. Presta atenção nessa letra, tá bom? Manda o aviãozinho para todo mundo enquanto você medita sobre essa letra. Imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor. Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som da sua voz abrasava os seus corações e dizia: Senhor, fica conosco, é tarde, o dia declina, quase sem esperança partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão.
chore Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Coloque o seu nome no lugar de Jerusalém. Reflita sobre isso no dia de hoje. Lembre-se que você não está sozinho por aqui. O Senhor, Ele aparece na nossa vida. Ele nos desperta para a vida. E o som da sua voz abrasava os seus corações e dizia: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia reclina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mesmo que a gente fique sem esperança, mas ao redor da mesa se abriram nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Quantas e quantas vezes nós precisamos entender que Jesus aí aparece nas nossas vidas, né? Ao partir do pão, ao partir de estar dividindo com os outros. Esse partir do pão, por exemplo, é hoje, né? Nossa live em pleno domingo. Eu vim aqui para a escola hoje para a gente terminar aqui os ajustes finais para amanhã, né? Nosso aulão, para a gente fechar aqui tudo com chave de ouro para você. E aquela alegria, né? De que partir do pão, partilhar do pão, é isso. É dar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente pode. É dar aquilo que a gente precisa para evoluir. Vou colocar o fone aqui, tá? Me digam se vai estar bom o áudio para vocês. Porque eu deixei sem fone no início por causa do Sávio, né? Porque o nosso violeiro tava motolendo fofura de mamãe. Meus amores, muito bom dia! Bom dia! Que domingo maravilhoso, hein? Domingo em que a gente celebra Pentecostes, né? A vinda do Espírito Santo. Porque é aquilo que é o próprio Deus em nós, né? Quantas e quantas vezes a gente passou aqui nesses nossos 20 e poucos dias de intensivão e muitas vezes a gente viu esse sopro do Espírito Santo no nosso coração. Por uma coisa que a gente aprendeu, uma coisa que a gente viu acontecer, uma coisa que a gente viu fazer, né? Quantos depoimentos, a gente até fez questão de printar esses depoimentos de vocês nos comentários lá dos posts, para guardar com muito amor, muito carinho, guardar, lembrando que quando a gente faz o bem para o outro, isso é a nossa partilha, não é mesmo? Isso é o nosso viver de verdades. E eu fiquei hoje um dia muito especial, né? É o último dia de lives aqui, Correteiras de Manhã só tem um aulão e o último dia dessa maratona, né? Desse intensivão. E eu fiquei pensando como Deus é maravilhoso, Ele nos escolheu para finalizar isso aqui com chave de ouro num dia de Pentecostes. E eu queria te provocar agora a pensar quantas vezes você ouviu o Espírito Santo falando no seu ouvido, né? Você sentiu assim um foguinho queimando no seu coração com as coisas que você aprendeu aqui ao longo desses dias, com as coisas que martelaram aí no nosso coração, as coisas que martelaram na nossa cabeça. É muito bom, é muito gratificante poder ver que quando nós nos dispomos a partir o pão, quando nós nos dispomos a dar um pouco de nós para os outros, a gente reconhece, assim como os discípulos de Emaús reconheceram, né? Assim como por muito tempo eles andaram junto do próprio Cristo e de repente eles reconheceram só no partir do pão, reconheceram só no dividir. Lembra que eu falei para vocês, né, que naquela parábola de Pedro, o partir do pão era exatamente isso, né? Era o nos doar mais, era o nos convocar ao trabalho. Quando ele diz, vai e apacenta as minhas ovelhas, ele está dizendo para nós, vai lá, faz o que tem de ser feito, dê o seu melhor. E hoje, o que eu vejo muito forte na nossa caminhada é essa, né? Com quem a gente está partindo o nosso pão, com quem a gente está dividindo as nossas coisas.
Por muitos e muitos anos, né, a gente trabalha juntos aqui em família há, sei lá, quantos anos você nem sabe? 15? 15, né? Então, há 4 anos a gente trabalha em família. E o que aconteceu ontem, por exemplo, a gente sair daqui tarde, é bem comum aqui, sabe? E a gente não tinha dividido isso com vocês, com as pessoas que me seguem aqui no Instagram. E ontem eu tava conversando com um dos nossos alunos e ele me falando assim, doutora Ellen, a senhora precisa dividir mais a sua vida conosco. Porque a gente, quando olha pra você, pra sua família, a gente sabe que tem dificuldades, mas a gente tem a esperança de que dá pra fazer melhor, dá pra evoluir. E essa experiência, né, eu nunca fiz tantas postagens na minha vida, gente, eu juro pra vocês, é a primeira vez na história desse Instagram aqui que a gente tá vindo com uma postagem por dia, que a gente tá vindo com tantos stories, dividindo coisas com vocês. Eu era muito desligada aqui do mundo da tecnologia, preciso confessar isso. Mas eu tenho recebido tantos feedbacks de vocês, que isso tem inspirado vocês, que isso tem dado pra vocês um norte de que mesmo na dificuldade dá pra fazer, que eu acho que tá valendo a pena, sabe? Eu acho sinceramente que tá valendo a pena. E aí o nosso tema de hoje, né, que é não desista de evoluir, ele vem exatamente por isso. Vocês acham que foi fácil ontem? Quem acompanhou aqui os stories viu, né? Ontem a gente saiu daqui, era mais de 10 horas da noite. Nós chegamos aqui cedo. Na parte da manhã ainda, a gente almoçou marmita, né? Eu não saí daqui definitivamente. O Sávio ficou grudado, só o Sérgio que saiu. O Heitor também ficou aqui o tempo inteiro, só o Sérgio que saiu pra buscar comida pra gente. Então a gente tomou café, a gente almoçou, jantou, tudo aqui, comendo marmita. A gente saiu daqui 10h40 da noite e nós estávamos todos... Tava tão feliz que o Sávio pegou o violão pra tocar, era 10 e tanto da noite, ele tava aqui trabalhando, dando tudo errado, porque vocês não sabem como é tecnologia, né, quando a gente precisa muito dela. Sávio, depois eu vou mostrar Deixa eu fazer um story. Ele não tá vendo, ele tá com fone, ó, olha aqui. Ele tá ali no meio do ninho de mafagafos, tentando fazer tudo dar certo pra nossa aula de amanhã. Amanhã tem muita surpresa boa, vocês não vão acreditar como é que vai ficar lindo amanhã. A gente tá tentando fazer funcionar pelo YouTube, porque dá pra gente ficar mais tempo, né, do que 1 hora só. E nesse tempo, né, eu queria dizer pra vocês que ao longo desses anos, tem 7 anos que eu trabalho com essa linha de atuação, né? Eu já larguei meu concurso público, dei aula 7 anos no ensino superior, mas daí depois eu larguei porque tinha que trabalhar muito à noite. E aí à noite era a hora que eu tinha pra ficar em família. Hoje a gente fica em família trabalhando, né? Mas pelo menos a gente tá junto. E nunca foi fácil, sabe? Nunca foi fácil. Tem sei lá quantos anos, desde quando abri o Instagram, eu tenho esse perfil aqui do Instagram. É um perfil que eu usava quando eu era professora, quando eu dava palestras Brasil afora, mas que agora que ele tá tomando uma dimensão. Se vocês depois no feed e arrastarem, vocês vão ver tanto que tem coisa velha lá, da época que eu era moreninha ainda sou preta, né, mas só o cabelo aqui já deu uma... E eu era concursada, Sheila, como professora, tá? Eu tinha um concurso como professora e peguei uma licença, um afastamento por um tempo, que a gente tem aquelas licenças sem remuneração, até tomar a decisão, e depois exonerei o meu cargo, né? Então foram muitas trajetórias, sabe? Eu me lembro, gente, de quando eu ganhava R$ 5,48 a hora como professora, né? Na época eu dava aula de inglês e são coisas que acontecem. Mas a grande questão está se a gente vai deixar passar a oportunidade, se a gente vai se conformar com aquele salário, com aquele cargo. Era um concurso público que todo mundo queria, né? Esse concurso eu passei, tava formando e passei no concurso, foi tipo imediato, assim. E nesse sentido, o que eu vejo muito forte é que eu sei o preço que eu paguei. Eu sei que em pleno sábado, gente, ontem era sábado, o sábado tem 15 anos. E ele tava fazendo o quê? Trabalhando aqui com a gente até 10, 11 horas da noite. Em pleno sábado, né, adolescentes,
O Sérgio trabalha na clínica no horário comercial inteiro, tipo de 7h30 da manhã às 7, 8 da noite, e depois ele vem trabalhar comigo aqui, né? Porque tem a parte digital que eu não sei nada, então ele que cuida. E nesse sentido, o que eu vejo é que o único segredo é a gente não desistir. O único segredo é a gente não parar. O único segredo é a gente não entregar as pontas, sabe? É a gente não olhar pra vida e achar que é só aquilo e simplesmente parar no meio do nosso processo de evolução. O evangelho de hoje, ele nos retoma, é um dos evangelhos que mais mexem comigo, pessoalmente. Esse evangelho, ele meio que martela na minha vida. É o evangelho a parábola dos talentos, né? E quando a gente olha para os talentos, eu nem sei se é o de hoje, é porque eu tava ouvindo essa palestra. É o de hoje, amor? Não é o de hoje, tá, gente? É porque eu tava ouvindo essa palestra hoje de manhã e é uma das palestras que mais me marcam. Essa homilia, né? De um padre que eu gosto muito, meu amigo, Padre Mário, beijo pro senhor. E ele, na parábola dos talentos, tem uma coisa muito interessante que sempre me preocupou, muito. Deus dá alguns talentos para nós e às vezes nós não nos colocamos a serviço. Nós não multiplicamos esse talento. E quando a gente recebe esse talento de Deus, né, quando a gente recebe esses dons iniciais que a gente tende a ficar muito tempo parado. Né? Lá na própria história diz, né, que alguns receberam 1 talento, o outro recebeu 5 talentos. Então, por exemplo, né, eu gosto muito de cantar, mas vocês já viram que eu não tenho nada de profissional no meu canto, né? Eu sou cantora de banheiro. É como se Deus tivesse me dado, com relação ao canto, uma afinaçãozinha aqui. Então, ele me deu 1 talento de canto. Agora, eu tenho alunas, amigas, que ganharam 5 talentos de canto. Elas cantam maravilhosamente bem. Mas se eu não pego esse 1 talento, nem que seja para, de alguma forma, confortar o coração de vocês aqui no início das nossas lives, ou para cantar em casa quando a gente está nos nossos momentos de oração, e eu não multiplico esse talento ele é tirado de mim, né? É o que diz a própria história. Se você não está usando, não está multiplicando isso, do que te adianta? Muitas vezes eu pego empresários fabulosos, né? Com extremamente talentosos, com perfil de liderança, perfil de empreendedorismo, mas que pararam no tempo por causa de uma crise que o país está vivendo. Que pararam no tempo porque a economia não está favorável, porque o coronavírus está paralisando tudo. Neste movimento, é como se você tivesse pegado esse 1 talento seu e tivesse guardado, ao invés de colocá-lo para multiplicar. E o que a gente vem fazer aqui na Vida Real Escola é justamente isso, né? Olhe para quem te deu essas coisas. Seja inspirado, né, por esse espírito que hoje nós celebramos tão belamente por ser o dia de Pentecostes. Seja iluminado por isso, mas haja, né? Seja inteligente para colocar essas coisas em práticas. Seja inteligente para que você multiplique isso que Deus já te deu. Seja inteligente para colocar esses dons que você tem a serviço do outro. E nessa linha do ser inteligente, né, quando eu trago aí a inteligência intelectual e a emocional, a gente precisa entender que é olhar para aquilo que está na nossa frente e convidar a nós mesmos a cada minuto para que a gente possa desenvolver mais esses talentos, multiplicar esses talentos, desenvolver mais as virtudes que existem em nós. Quantas e quantas vezes nós precisamos olhar para as nossas inclinações da preguiça, do desânimo, da falta de visão, né, do falar do outro, do se comparar ao outro, e ao invés de nos paralisar com isso, nós deveríamos simplesmente pegar isso, olhar e escolher qual virtude eu quero desenvolver aqui. Uma das atividades que nós fizemos aqui, né, durante o nosso seminário, foi, em primeira instância, pegar aquilo que a gente tinha de desafio nos nossos trabalhos. Vocês se lembram disso? Quem estava aqui conosco nessa aula? Quando eu olho para o meu desafio, que seja um desafio financeiro, que seja um desafio dentro de casa, que seja um desafio de lidar com as pessoas, e eu escolho a partir disso, né, a virtude que eu preciso desenvolver, eu estou cumprindo a minha missão. Eu estou multiplicando os talentos que Deus me deu. Por exemplo, né, eu tenho 2 filhos aqui em casa, um de 13 e um de 15 anos. Quando eu pego esses meninos,
né, e coloco eles para trabalhar comigo, dá trabalho, gente. Se eu simplesmente pagasse o que eu pago para eles, contratasse outra pessoa, eu poderia ficar em casa descansando de cabeça tranquila, porque as pessoas iriam entregar aquilo, né? Ou pelo menos iriam ser demitidas se não entregassem. Agora com os meus filhos não, eu preciso ter a paciência de ensiná-los. Eu preciso ter a paciência de educá-los. Eu preciso ter a paciência de fazer com que eles estejam, né, dispostos a evoluir. Quando Deus me confia esses filhos, Deus me confia um trabalho e eu multiplico isso ensinando a eles, e eu multiplico isso me devocionando a desenvolver não só as minhas virtudes, mas também a deles, eu estou multiplicando os talentos que Deus me dá. Eu estou entendendo qual é o movimento do Espírito Santo na minha vida. E eu tô olhando para isso, deixando ser iluminada pelo que Ele quer e fazendo com que as coisas se encaminhem, e fazendo com que as coisas evoluam, e fazendo com que a gente não desista no meio do caminho. As dificuldades virão. Vocês acham que ontem a gente ficou aqui, né, sei lá, 12, 15, 18 horas trabalhando juntos? A gente não teve vários BOs? A gente teve sim. Teve vários momentos que eu perdi a paciência, tive que perder. Vários momentos em que eu perdi a paciência com eles ou comigo. Vários momentos em que eles discutiram entre eles. Esse, digamos, são os ossos do ofício, né? A gente tem que entender que esse é o movimento, é o preço que a gente paga. Mas não é porque isso acontece que a gente desiste de caminhar. Não é porque isso acontece que a gente desiste de evoluir. E a proposta nossa aqui é isso, né? Entenda, são 3 instâncias de inteligência. A primeira instância é a espiritual. E hoje, né, nós temos o privilégio... Eu tô com uma interferência aqui no meu microfone, no meu fone. Tô com interferência. Vocês estão me ouvindo bem agora? Ótimo. Me digam aqui nos comentários se vocês estão me ouvindo bem. Deu uma interferência no meu fone aqui. Tava me ouvindo. Bom, nesse sentido, o que a gente vê é que eu preciso entender que essas instâncias de inteligência são as responsáveis por me fazer caminhar de verdade. São as responsáveis por me fazer caminhar na verdade. E quando a gente olha para a nossa caminhada na verdade, a gente precisa entender que é a inteligência espiritual que ilumina o meu intelecto e convida a minha vontade, né, a minha inteligência emocional para fazer aquilo que tem de ser feito. Você pode ter certeza de uma coisa. Se você tá com um problema na sua inteligência emocional, e aí, né, gente, infelizmente, vocês foram muito atacados nessa inteligência emocional, porque tudo é inteligência emocional, o problema não tá nela, não é nela que você precisa ir, tá? Não é nela. Você precisa ir no QI, no intelecto, para conhecer mais, para saber mais. E à medida que você se devociona aqui ao seu intelecto, aumentar a sua inteligência aqui, e você pede a Deus, o Espírito Santo, que ilumine essa inteligência, aí sim, a sua vontade, as suas virtudes, as coisas realmente acontecem. Não tem como viver sem articular essas inteligências. Tem 9 anos que eu estudo isso. Definitivamente, eu já tive em todos os, digamos assim, profundamente em cada um dos 3. Eu tive profundamente na inteligência espiritual. Nós ficamos muitos anos trabalhando dentro da igreja, né, em várias missões, vários chamados familiares, de várias instâncias, de jovens. Sérgio teve uma coordenação aqui diocesana, enfim, foi muitos anos de caminhada. Tive muito tempo focada no intelecto dentro da universidade, passei 9 anos dentro da UNB. Tive muito tempo focada em todos os cursos de inteligência emocional que vocês imaginarem deste país, para entender que o extremo de cada um não leva a gente a lugar nenhum. O que você precisa é articular essas 3 inteligências para você continuar evoluindo. Eu vou ensinar isso mais profundamente no nosso aulão de amanhã, 7 da noite, que vai estar imperdível. Nós vamos estar aqui 12:30 e vamos estar aqui às 7 da noite. O 7 da noite vai estar imperdível, tá? Estamos aqui há 3 dias trabalhando dia e noite para que tudo funcione bem. Vocês vão ver, vai estar incrível, imperdível. Nesse sentido, meu convite para você é esse. Faça uma lista hoje, né, das coisas que te desanimam, das coisas que às vezes te deixam sem força ou sem energia para continuar evoluindo. Olhe para essas coisas e veja se realmente não vale pagar o preço por elas. Olhe em sã consciência, não adianta olhar na falta de paciência, olhe em sã consciência para essas coisas e identifique o quanto vale a pena essa instância.
Quando a gente articula essas 3 inteligências, acontece em nós um movimento muito forte. Acontece em nós um movimento do bem, da beleza e da verdade. Quando a gente quer fazer o bem aos que estão ao nosso redor, a gente começa a olhar com a busca da beleza em tudo que tá, né? Eu não fico olhando só na chatura do meu marido, ou na dificuldade dos meus filhos, na custosice deles. Eu fico com profundidade olhando para eles e entendendo qual é a beleza que tem ali por trás. Esse é um dos segredos. Eu olho pro Sérgio com toda a chatura dele, com toda a falta de paciência, com todo o jeito dele, de cabeça dura, e penso, qual é a beleza que tem por trás disso, sabe? Quando eu olho para essa beleza, as coisas começam a acontecer. O meu coração, então, devotado ao bem, ele olha para essa beleza e ele entende, nossa, tem coisa muito boa e bonita no Sérgio. Aí eu começo a enxergar verdades que eu não via antes. Aí eu começo a enxergar a verdade de fato e não os meus achismos, né? E não a minha própria falta de paciência. Porque quando a gente olha para o outro e já descaracteriza várias coisas ali, só puxando os defeitos, eu quero te dizer uma coisa, isso é só o seu espelho, né? O outro ele só faz com que você reflita isso em você. Nós temos que entender a nossa estrutura, nós temos que nos mover para isso. De coração, eu quero que você escolha uma pessoa para você olhar para ela com esse olhar do bem, da beleza e da verdade. Mas você sabe, né, que esse negócio de simplesmente pensar nessa pessoa, depois você vai esquecer. Isso não gera comprometimento. Então, a nível intelectual, eu preciso puxar o seu comprometimento. A gente vai sair daqui agora e a gente tem um post falando sobre o bem, a beleza e a verdade. E eu quero que você me diga lá nos comentários do post a quem você vai olhar para o belo que tem dentro dela, procurando o bem que tem dentro dela, para que você possa enxergar a verdade daquela pessoa. Eu quero que você me diga, tá? Me diga onde você vai aplicar essa técnica lá nos nossos comentários. Nos comentários do feed é um lugar em que eu posso, algumas vezes no dia, eu me organizei em 3 turnos para parar e para responder vocês, tá? Com muita atenção, com muito amor, com muito carinho. Às vezes no direct fica um pouco mais difícil, né? E lá eu tô tirando os times que eu consigo ir lá e fazer vários de uma vez. Esse é o convite. Convite do dia de Pentecostes para você. Busque a verdade das pessoas, olhando para elas com um coração de bem e buscando a beleza que existe nessas pessoas. Hoje, Luísa, vamos lá agora. A gente acabou aqui a nossa live. Gente do céu, meia hora de live. Era 10 minutos. A gente acabou aqui agora. Eu quero você lá nos comentários, tá bom? E lembrando, amanhã é o dia imperdível da tua vida. Amanhã a gente abre as inscrições para a Vida Real Escola. Amanhã a gente vai estar lindo, não percam, tá? Não percam por nada nesse mundo. 12:30 a gente passa por aqui e 7 da noite vai ser o nosso aulão da saudade, retomando todos os pontos que nós desenvolvemos aí ao longo desse semestre na Vida Real Escola. Rafa, seu querido! Muito bom, tô muito feliz, viu? Vi por aqui o Rafael, o Padre Fábio e vários alunos. Muito bom ter vocês aqui conosco. Feliz e santo domingo de Pentecostes. Que vocês possam ser movidos pelo Espírito Santo para buscar a verdade por trás daquilo que você não está conseguindo enxergar, com bem no seu coração e em busca dos detalhes da beleza. Beijo para vocês. Amanhã tem 12:30 e depois chave de ouro, 7 da noite. Beijo, beijo e até breve.